Wolfgang Schmidt em A Sabedoria da Antiga Cosmologia. Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento e não mais lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá evoluir a um novo nível. Contracapa. Neste livro, o físico Wolfgang Schmidt argumentam com sólidos argumentos que a transição da cosmologia tradicional para a contemporânea causou um atrofiamento ontológico de proporções incalculáveis, não no cosmos enquanto tal, mas do nosso horizonte de consciência. Ele mostra como a cosmologia contemporânea, num esforço compensatório, atribui ao universo uma magnitude espaço-temporal que desorienta a imaginação em virtude de sua mera imensidão quantitativa. Subsiste, entretanto, o fato de que o universo temporal, espaço-temporal, constitui apenas a carapaça, por assim dizer, de inteireza do cosmo concebido pela cosmologia tradicional. Já é passada a hora de tomarmos consciência plena da revolução cosmológica que ocorreu. Para tanto, não conheço obra mais útil e eficaz do que esta, de Wolfgang Schmidt, que tenho o prazer de prefaciar. Ela demonstra como as conclusões da ciência contemporânea acerca dos pontos essenciais e das mais urgentes questões relacionadas à cosmologia bíblica, ao heliocentrismo, à natureza do espaço e da matéria, à concepção de uma verdadeira causalidade, entre outros, deixaram de ser incompatíveis com a cosmologia tradicional. Jean Borelha. Orelhas. Wolfgang Schmidt nasceu em 1930 e formou-se aos 18 em Física e Matemática na Universidade de Cornell. Suas pesquisas e artigos em aerodinâmica e campos de difusão forneceram a chave teórica para a solução de problemas de reentrada na atmosfera em viagens espaciais. Depois de receber o PhD em matemática pela Universidade de Colômbia, foi professor do MIT e na Universidade da Califórnia. Além de inúmeras publicações técnicas relacionadas à topologia diferencial, Dr. Schmidt é autor de 3 livros e muitos artigos sobre questões interdisciplinares e epistemológicas, nos quais se preocupa em desmascarar algumas concepções cosmológicas equivocadas, porém amplamente admitidas como verdades científicas. Este é o 3º livro dele, que a Vide Editorial publica, sendo os outros 2, O Enigma Quântico, 2011, e Ciência e Mito, 2014. O reconhecimento deste fato de que o homem constitui um microcosmo, ou seja, um universo em miniatura que, de certa forma, reflete a ordem do cosmos com um todo. É a característica definidora da cosmovisão tradicional. Segundo a tradição, o homem e o cosmos ilustram, por assim dizer, o mesmo projeto, a mesma arquitetura criativa. O homem, de acordo com essa visão, não é de maneira alguma um ente estranho num universo hostil ou indiferente, mas o próprio coração e o centro do cosmo em sua totalidade. A possibilidade mesma do conhecimento humano se fundamenta nessa relação, ou,
como Goethe prodigiosamente expressou, se o olho não fosse parente do sol, não poderia perceber a luz. Os estratos superiores do cosmos só podem ser conhecidos ou experimentados desde dentro através da atualização dos estados que lhes correspondem no interior do próprio homem, mediante um itinerarium mentis in Deum, um itinerário da mente para Deus, na expressão de São Boaventura. A relação entre a cosmologia tradicional e a ascensão espiritual é, entretanto, bipartite. Conquanto os altos níveis de manifestação cósmica requeiram para sua cognição uma atualização de estados espirituais pessoais que lhes correspondam um certo conhecimento preliminar da hierarquia cósmica, como ilustrada, por exemplo, em representações iconográficas, pode colaborar para a própria ascensão espiritual. Nesse ponto, a cosmologia tradicional se apresenta como um apêndice da religião. Enquanto a astronomia contemporânea é implacavelmente oposta à hipótese geocêntrica, a física pura não o é. De acordo com a relatividade geral, é até mesmo permissível tomar a Terra como um corpo em repouso. Como Fred Hoyle aduziu, a teoria resultante é tão boa quanto qualquer outra, mas não melhor. A relatividade indica que a hipótese da Terra estática não é incompatível com as leis da física e não pode ser experimentalmente refutada. Sem dúvida, a física como tal não pode afirmar tal hipótese, mas também não pode negar sua validade. Para conhecer outros títulos publicados, acesse https://videeditorial.com.br/. Prefácio. Que em nossa civilização ainda existam religiões cujos adeptos sigam seus preceitos é, aos olhos do mundo moderno, uma anomalia. As crenças religiosas pertencem de fato a uma era pregressa, e a situação de um devoto de qualquer uma delas é sobremaneira complicada. Tal situação é mais evidente no cristianismo, que tem sido assolado há 3 séculos pelas negações da modernidade. Pode-se esperar que o budismo, o hinduísmo e o islã também passem por crise profunda, quando tiverem de experimentar essa onipresença do moderno. As investidas deflagradas pelo mundo moderno contra a alma religiosa do indivíduo acontecem principalmente no plano imediato da vida cotidiana. Não se apresentam como disputas ideológicas. Este mundo impõe-se pela força de sua presença e de seu sucesso material extraordinário, refutando o mundo religioso, silenciando-o e anulando sua influência. Isto se dá porque a religião fala de um mundo invisível que se torna, pela influência da civilização contemporânea, cada vez mais ausente, enquanto o mundo sensorial, em contrapartida, se nos apresenta de forma cada vez mais imediata. Porém, este é apenas o aspecto mais superficial da questão. A onipresença desse mundo cada vez mais mundano é apenas o resultado prático de uma causa mais preemente, que é teórica em sua natureza. A Revolução Científica Galileana, cujo progresso técnico corresponde apenas um elemento de sua confirmação exterior. Do ponto de vista religioso, o impacto da Revolução Científica consiste em afetar a própria intimidade da alma. A sociedade, poderosa quanto seja, representa, em princípio, do ponto de vista do indivíduo, apenas um ambiente externo cuja influência pode ser dirimida. A Revolução Científica, por outro lado, arrogando-se portadora da verdade, impõe-se irresistivelmente sobre a inteligência, assediando-a em seu íntimo.
Ela responde, assim, a uma revolução cultural e, consequentemente, espiritual, na medida em que se influencia a ordem de nossas ideias. Sua operação na mente de uma pessoa religiosa subverte ainda a percepção do mundo exterior e as realidades decorrentes de sua fé, restaurando-lhe então a opção entre o abandono da fé e uma alternativa mais desesperada, a renúncia integral da cosmologia que dela se depreende. O pensamento cristão comprometeu-se de modo geral com a segunda opção, mantendo a fé numa versão purificada e abandonando as representações cosmológicas através das quais esta fé se expressa. Eis uma solução desesperada, porquanto tais representações cosmológicas são, primariamente, presentações escriturais, as formas mesmo por meio das quais Deus nos fala a respeito de si. Se desprezarmos essas formas, o que nos restará de nossa fé? As Escritas nos contam que os apóstolos viram Cristo elevar-se da terra e desaparecer entre as nuvens, enquanto a ciência galileana atesta que o espaço é infinito em suas dimensões e que a ele não se aplicam as referências de alto e baixo, donde aquela ascensão, mesmo que supostamente possível, não tem qualquer significado. O que nos resta é enxergar essa narrativa como uma ficção simbólica, por meio da qual as comunidades cristãs primitivas buscavam expressar sua fé num Jesus Cristo desaparecido. Se ele não é mais visível, é porque subiu aos céus. Em sequência à obra de Rudolf Bultmann, a maior parte dos exegetas católicos e protestantes adotou esta solução. Desde então tem ocorrido um imenso processo de desmitologização das escrituras cristãs. De acordo com Bultmann, é mitológica a crença na realidade objetiva da presentação cosmológica da revelação, tal como expressa por termos descida, ressurreição, ascensão, etc. O processo de desmitologização envolve compreender que a presentação cosmológica é de fato apenas uma linguagem simbólica, ou, em outras palavras, mera ficção. A transposição do mitológico para o simbólico é essência dessa hermenêutica, que permite que um crente moderno, que vive simultaneamente em dois universos incompatíveis, o da Bíblia e o da ciência galileana, evite uma esquizofrenia cultural. Mas a que preço? Ora, o de tomar irreais os ensinamentos bíblicos nos quais se alicerça a fé e com os quais ela se associa intimamente. Rejeitar aquela apresentação cosmológica da qual dão testemunho os apóstolos não seria igualmente rejeitar a fé por ela ilustrada? Em que implica esta ruptura entre a fé e sua roupagem cosmológica, entre querigma e mito? Não nos levaria tal atitude a aceitar a separação entre o Verbo divino e o seu substrato carnal e, por fim, negar a encarnação? É surpreendente que uma terceira alternativa não tenha ocorrido a Bultmann. Uma alternativa que, caso houvesse sido levada em consideração, poderia ter alterado significativamente o curso da história religiosa do Ocidente. E esse caminho que o distinto matemático Wolfgang Smith pretende explorar, e do qual agora nos fornece um vislumbre. Em meio à atual crise do pensamento cristão, que se vê dividido entre o fideísmo impossível e o relegar-se ao mero deslinde de problemas morais, este livro de Wolfgang Smith oferece uma perspectiva libertadora, que, em nome da própria ciência, devolve a sua fé à verdade fundamental. Seria difícil exagerar a importância deste trabalho. É fácil descrever o que está em jogo,
Os adventos da teoria da relatividade da física quântica, trazem como consequência o abandono definitivo do modelo galileano do universo. Ou melhor, esse modelo permanece válido apenas como um esboço preliminar e nos fornece uma descrição conveniente, embora inexata, do universo. Conquanto este fato seja simples em sua enunciação, suas implicações são extremamente complexas, não podendo ainda ser abarcadas pela ciência numa teoria unificada. É suficiente dizer aqui que nossa ideia a respeito dos cosmos precisa ser completamente transformada, tanto no que diz respeito à sua estrutura espaço-temporal, relatividade, quanto à estruturação da matéria, teoria quântica. Isso se ainda considerarmos possível tecer qualquer representação integral do universo. De todo modo, o fato é que o materialismo do século XIX tornou-se, enfim, uma superstição. Nos últimos 100 anos, o panorama cosmológico e epistemológico de nossa cultura foi profundamente alterado. No entanto, filósofos, teólogos e exegetas ainda não tomaram ciência dessa realidade. É o caso de Bultmann. A cosmovisão científica de Bultmann opõe a visão mitológica da fé. Corresponde a uma ciência que já era largamente obsoleta em 1941, ano da exposição de seu programa de desmitologização, Entmythologisierung. Embora Bultmann mencione a teoria da relatividade, o faz apenas de passagem e como argumento demonstrativo de que a situação não se havia alterado, e segue raciocinando dentro da moldura espaço-temporal da física materialista do século XIX. Desde então, esse tipo de fenômeno é recorrente. Ainda hoje, a Igreja Católica é vítima de zombarias por ter condenado Galileu em nome da cosmovisão retrógrada, enquanto seus críticos são eles mesmos prisioneiros de uma cosmologia obsoleta. Os fiéis católicos são hoje ridicularizados e culpados por pertencerem a tal igreja e levados a envergonhar-se de um passado que foi julgado infame com base em pressupostos que já provaram ser inválidos. Já é passada a hora de tomarmos consciência plena da revolução cosmológica que ocorreu. Para tanto, não conheço obra mais útil e eficaz que esta de Wolfgang Smith, que tenho o prazer de prefaciar. Ele demonstra como as conclusões da ciência contemporânea acerca dos pontos essenciais e das mais urgentes questões relacionadas à cosmologia bíblica, ao heliocentrismo, à natureza do espaço e da matéria, à concepção de uma verdadeira causalidade, entre outros, deixaram de ser incompatíveis com a cosmologia tradicional. Não se trata de apregoar um novo concordismo, isto é, aquele desajeitado esforço promovido no século XIX para reconciliar as cosmovisões bíblica e científica. O erro fundamental desse concordismo não consiste na busca das teses científicas concorrentes nos ensinamentos das Escrituras. A busca da unidade é, com efeito, parte da natureza da razão, mas na convicção compartilhada com a ciência oficial de que o mundo é uma realidade exclusivamente material, totalmente definida por suas coordenadas espaço-temporais. Essencialmente no que se diz respeito à criação, esses teólogos eram tão materialistas quanto o era Descartes em relação à física. Essa visão já não se sustenta nos dias de hoje, dada a grande atenuação do próprio conceito de matéria na física contemporânea. A compreensão dessa mudança, entretanto, exige a redescoberta das chaves especulativas fornecidas pela cosmologia tradicional. Wolfgang Smith cumpre essa missão com folga, revelando uma profundidade de erudição que lhe permite recorrer aos ensinamentos da filosofia hermética e da teosofia germânica, Jacob Boehme, Franz von Baader, etc., demonstrando, por exemplo, como o conceito de extensão intensiva de Baader esclarece o dogma da corporeidade espiritual. Este mesmo conceito se poderia relacionar ao da extensão interna,
extensio interna, que se usa em teologia, particularmente em Suárez, para esclarecer a presença real do corpo de Cristo na Eucaristia. Aquele conceito realmente explica a distinção das várias partes deste corpo e das relações que as ordenam entre si de acordo com um modo essencial, desconectado do mundo exterior, que a circunscreve em sua existência carnal. A aplicação rigorosa das chaves tradicionais de compreensão que o trabalho de Wolfgang Smith manifesta sua originalidade e importância. Como eu disse, não se trata aqui de um concordismo, tampouco, porém, de uma mera rejeição da relatividade e da teoria quântica, fundada numa suposta negação de seu valor e utilidade perante as realidades transcendentes da fé. Essa negação renitente era a atitude de René Guénon. É certo que, mais que qualquer outro pensador, Guénon sabia como restaurar a verdade da metafísica sacra e da cosmologia. E é precisamente isto que Wolfgang Smith aproveita de sua obra. Com relação à física contemporânea, por outro lado, a posição de Guénon é enganosa. Para ele, tratava-se de mais um produto dentre outros deste mundo, condenado universalmente. De mais a mais, ele não demonstra qualquer conhecimento da teoria quântica. Quanto à relatividade, faz vagas alusões, tratando-a sempre como um mero nominalismo matemático. É de se lamentar essa atitude, visto que Guénon era plenamente capaz de demonstrar a importância e as aplicações de uma invenção da modernidade como o cálculo infinitesimal, em sua forma leibniziana, a questões altamente metafísicas. A atitude de Wolfgang Smith, em relação à ciência, muito difere daquela. Sem qualquer pretensão de reabilitar a ciência moderna, que frequentemente se reduz, como diria Guénon, a um savoir ignorant, um saber ignorante, ele nota que esta ciência, ao romper com a obtusidade do materialismo da física clássica, nulifica as objeções levantadas pela mecânica de Galileu contra os dados da fé, ao mesmo tempo em que demonstra a necessidade imperativa de que esta ciência seja retificada e complementada por uma interpretação metafísica baseada na doutrina tradicional da Igreja. Digo necessidade imperativa, pois as informações trazidas pela física quântica são tão paradoxais que não se podem integrar numa teoria realista e inteligível, tão somente pelo recurso aos conceitos modernos. Este não era o caso quando o advento da física galileana, que parecia haver então logrado êxito na redução do mundo a uma amplidão composta apenas de matéria, através da identificação total entre realidade física e razão matemática, eliminando qualquer necessidade de apelo à metafísica. Laplace assim respondeu a Napoleão: Deus! Tal hipótese não me é necessária! Esse não é o panorama atual da física. E muitos dentre os maiores físicos, como Niels Bohr e Werner Heisenberg, têm estado plenamente cônscios disso. Ao contrário do que defende Heidegger, eles provaram que a ciência também luta para pensar, e para tal são necessários instrumentos conceituais. Não me vou referir às muitas questões abordadas por Wolfgang Smith. Limitar-me-ei ao exemplo da admirável análise cumprida no capítulo 7, As Armadilhas da Cosmologia Astrofísica. Smith começa por expor as críticas que alguns cientistas têm feito ao dogma mor da nova cosmologia, a teoria do Big Bang. Essas críticas evidenciam a fragilidade e mesmo a impossibilidade daquela concepção, desqualificando o uso que a ela têm dado certos teólogos. A seguir, asseveram que a física, quando aplicada aos corpos celestes, não possui um valor operativo de fato, mas tem um significado ontológico ilegítimo. Se os corpos celestes realmente fossem
como sustenta a física quântica. Compostos de um tecido de partículas quase inexistentes, esses corpos em si mesmos, como realidades identificáveis, deveriam sumir no espaço. Um corpo é também um corpo. Um ente que não seja um ente deixa de ser ente, como dizia Leibniz. A teoria quântica nada tem a dizer acerca da existência deste princípio unitário que corresponde à realidade de um corpo, estando por isso desprovida da capacidade de perceber a realidade particular de qualquer ente corpóreo, seja ele estelar ou terreno. Eis a razão pela qual alguns físicos se têm inclinado a um idealismo, que é, entre outros aspectos, igualmente insustentável. Para a compreensão dessa realidade, é absolutamente necessário, como nos recorda Wolfgang Smith, que retornemos àquilo que os filósofos tradicionais chamam forma substancial, um princípio unitário que confere a cada corpo material sua própria realidade. Essa não é uma sofisticação especulativa de que se possa prescindir, mas uma necessidade rigorosamente científica, pois é verdade incontestável que a física quântica, por ocasião de carência dessa forma substancial, torna a realidade dos corpos perpetuamente inexplicáveis e mesmo impossível. Devemos ser gratos ao professor Wolfgang Smith por nos haver recordado dessas verdades primordiais, com a autoridade de um cientista reconhecido e com os recursos de uma extensa cultura filosófica e religiosa. Eu saúdo sua coragem, pois ele ousou enfrentar com firmeza a ideologia dominante da cultura moderna, atitude que não é desprovida de riscos, para dizer o mínimo. Essa ideologia transformou a ciência, quer dizer, certo tipo de ciência, na mitologia oficial de nossos tempos. O Wolfgang Smith nos mostra com simplicidade e por vezes com muito humor que Bultmann escolheu o alvo errado. Não é a religião, mas a interpretação convencional da ciência que deve ser desmitologizada. Apenas a doutrina da filosofia perenes é capaz de fazê-lo, revelando por fim a verdade integral da própria ciência. Nancy, França, 3 a 10 de junho de 2002. Jean Borelli. Introdução. Segundo o título, este livro trata da cosmologia antiga. Mais certo, todavia, seria dizer que seu assunto é a cosmologia tradicional, o que não é a mesma coisa. De qualquer modo, as cosmologias antigas tendem a ser tradicionais em diversos graus, donde se pode dizer que este título não é absolutamente inadequado. Ainda assim, é imperativo que se esclareça a diferença entre essas duas concepções. Falar em doutrina antiga é fazer referência a uma perspectiva histórica, ao passo que uma doutrina tradicional é precisamente mais histórica, transcendendo o estatuto de uma contingência histórica, o que implica dizer que ela incorpora o elemento de revelação. Ademais, o sentido dessa qualificação só se explica nos termos da própria doutrina tradicional. Para nossa exposição, basta dizer que uma doutrina é tradicional em virtude do fato de que participa, em certa medida, da eternidade. Ela inspira a inteligência que compreende suas verdades, despertando-lhe o que o poeta chama intimações da imortalidade. A cosmologia tradicional, mais especificamente,
nos leva para além do cosmos. Nas palavras do São Apóstolo Paulo, nos conduz a duas coisas criadas, as perfeições invisíveis de Deus. Essa cosmologia reconcilia seus adeptos com o mundo espiritual. É por isso inerentemente religiosa, no sentido preciso do religare, reconectar. A fonte daquela discrepância entre cosmologia antiga e tradicional se pode esclarecer agora. Ela deriva evidentemente da inclinação coletiva dos seres humanos ao esquecimento de tudo quanto é espiritual e à progressiva incompreensão das verdades elevadas que se inscrevem num certo conjunto de doutrinas tradicionais. Por intermédio do que São Paulo, o apóstolo, chama um obscurecimento do coração, o conteúdo espiritual das doutrinas sagradas se torna paulatinamente menos inteligível. Isso é ainda mais verdadeiro no caso da cosmologia tradicional, cujo significado espiritual perdeu-se quase totalmente nos tempos modernos. Este processo coletivo de obscurecimento remonta a antiquíssimos períodos históricos. O seu desenrolar ocorria já quando as doutrinas em questão ainda eram consideradas normativas em seu conteúdo exterior. Sabemos, entretanto, que a letra mata e que o sentido exterior de uma doutrina sagrada não poderia sobreviver por muito tempo à corrupção de seu interior. Talvez seja surpreendente que a cosmologia antiga tenha sobrevivido na Europa, ao menos em seus aspectos exteriores, por tanto tempo, só vindo a ser substituída por inteiro no iluminismo. Oh, é evidente, feitas essas observações, que não se pode expor ou delinear a cosmologia tradicional, como se poderia fazê-lo com a botânica ou a história da Grécia. Existem, porém, princípios aos quais toda a cosmologia tradicional se conforma, e tais princípios podem ser delineados e nos servir como referências investigativas. Meu método expositivo consistirá em enunciar quatro desses princípios, que se organizam sob certo aspecto de forma ascendente. O primeiro é bem simples. A cosmologia tradicional trata primeiramente dos aspectos qualitativos da realidade cósmica, este mesmo aspecto que é excluído da análise da cosmologia moderna. Como teremos oportunidade de ver, tal diferença, conquanto simples, traz enormes complicações. O segundo princípio está relacionado com a noção metafísica de verticalidade, que nos traz uma ordem hierárquica no qual o plano corpóreo, como normalmente é reconhecido, constitui o mais baixo extrato. A transição da cosmologia tradicional para a contemporânea acarreta uma diminuição drástica do panorama observado, um atrofiamento ontológico de proporções incalculáveis, não do cosmos enquanto tal, mas do nosso horizonte de consciência. A cosmologia contemporânea, num esforço compensatório, atribui ao universo uma magnitude espaço-temporal que desorienta sua imaginação, em virtude de sua mera imensidão quantitativa. Subsiste, entretanto, o fato de que o universo espaço-temporal constitui apenas a carapaça, por assim dizer, da inteireza do cosmos concebido pela cosmologia tradicional. O terceiro princípio pressupõe os dois anteriores e afirma que o homem constitui um microcosmo, ou seja, um universo em miniatura, que, de certa forma, reflete a ordem do cosmos. Pode-se considerar, ademais, que o reconhecimento desse fato é a característica definidora da cosmovisão tradicional, que tem um caráter verdadeiramente antropomórfico.
Digo verdadeiramente porque esse antropomorfismo não consiste numa qualificação poética ou imaginária, mas num fato. Segundo a tradição, o homem e o cosmos ilustram, por assim dizer, o mesmo projeto, a mesma arquitetura criativa. Assim, pode-se dizer que, tal como o homem é um ser tricotômico, também o universo é tripartite, sendo constituído por aquilo que a tradição védica é chamado de Tribhuvana, os três mundos. O homem, de acordo com essa visão, não é de maneira alguma um ente estranho num universo hostil ou indiferente, mas o próprio coração e o centro do cosmos em sua totalidade. Aqui é preciso notar um fato essencial. A possibilidade mesmo do conhecimento humano se fundamenta nessa relação. Ou, como Goethe prodigiosamente expressou, se o olho não fosse parente do sol, não poderia perceber a luz. War das Auge nicht Sonnebacht. Eis a conclusão imediata. O homem é capaz de conhecer o cosmos precisamente porque ele mesmo é um microcosmo. Não é necessário dizer o quanto tudo isso vai de encontro ao ponto de vista moderno. De acordo com a cosmovisão reinante, o homem é mesmo um estranho no universo, um produto acidental e efêmero de forças cegas. Não constitui um microcosmo, mas uma anomalia insólita, uma formação molecular precária e astronomicamente improvável. Às exceções das leis da física e da química, que se presumem ativas em suas operações celulares e corporais, tanto quanto nas estrelas e no plasma, não há qualquer parentesco entre o homem e a estrutura geral do universo, que se apresenta, ademais, indiferente e hostil às aspirações humanas. Lembremos-nos novamente de que esta cosmologia nova e ostensivamente científica é incapaz, por princípio, de explicar a capacidade humana de conhecer, ainda que de forma limitada. A ciência contemporânea é mesmo incapaz, como veremos oportunamente, de dar conta dos mais rudimentares atos da percepção cognitiva sensorial, e muito menos dos modos mais elevados de conhecimento sensitivo e intelectual. O fato é que podemos conhecer o cosmos porque o cosmo preexiste a nós, num sentido que só a autêntica tradição pode trazer à luz. Uma cosmologia que reconheça a concepção do homem como um microcosmo é fundamental para a compreensão do que podemos chamar o milagre do conhecimento humano. O quarto e derradeiro princípio da cosmologia tradicional que eu gostaria de enunciar tem a ver com a íntima conexão entre cosmologia e ascensão espiritual do homem, como concebida pelas escolas sapienciais. Ele afirma que os estratos superiores do cosmos só podem ser conhecidos ou experimentados desde dentro, através da atualização dos estados que lhes correspondem no interior do próprio homem, mediante um itinerarium mentis in Deum, um itinerário da mente para Deus. A expressão de São Boaventura. A chave para o conhecimento se encontra assim na injunção délfica: conhece-te a ti mesmo. Não há, enfim, outro modo de conhecer o que quer que seja. Somos capazes de conhecer o mundo corpóreo porque atualizamos em nós o estado que a ele corresponde. Essa sincronia é o que constitui nossa condição humana presente. Os ocultistas e praticantes da nova era são capazes, ao que parece, de penetrar de vez em quando nas dimensões mais baixas do plano intermediário, que é às vezes chamado de plano astral. Ascender para além deste nível, por outro lado, não é possível senão aos sábios e aos santos. A relação entre cosmologia tradicional e a ascensão espiritual é, entretanto, bipartite.
conquanto os altos níveis de manifestação cósmica requeiram, para sua cognição, uma atualização de estados espirituais pessoais que lhes correspondam, certo conhecimento preliminar na hierarquia cósmica, como ilustrada, por exemplo, em representações iconográficas, pode colaborar para a própria ascensão espiritual. Neste ponto, a cosmologia tradicional se apresenta como um apêndice da religião e um meio próprio de realização espiritual. Havendo apresentado a cosmologia tradicional, é preciso que nos perguntemos se a nossa cosmologia é compatível com as descobertas da ciência contemporânea, tendo em vista que o que sabemos acerca do universo, sua origem, sua composição e suas leis, é logicamente sustentável. A manutenção dos princípios e estatutos da cosmologia tradicional? Bom, de imediato podemos estar certos de que a maior parte dos filósofos, cientistas e teólogos contemporâneos responderia a essa questão com uma negativa peremptória, visto que tomam por auto-evidente a superação das conjecturas primitivas da cosmologia pré-moderna pela ciência da modernidade. Este julgamento vai ao encontro da ótica evolucionista vigente, que percebem a origem de todos os processos a partir de baixo e tende, por isso, a privilegiar os estágios mais recentes de uma trajetória evolutiva. Ora, obviamente, podemos a partir disso especular quais seriam os fatos novos das etapas evolutivas vindouras e perguntarmos-nos se a uma humanidade mais evoluída não perceberia as coisas de um outro modo. Essas questões, porém, não são comumente levantadas pelos evolucionistas. Outros indivíduos de uma categoria bem menos numerosa professam grande respeito pela doutrina antiga, ao passo que negam sua veracidade de forma velada. Faço menção aqui, mais especificamente, àqueles entusiastas da psicologização das crenças cosmológicas antigas, que raciocinam como se a cosmologia apenas tivesse que ver com fantasias humanas. A respeito dessa posição, basta dizer que nada poderia se opor mais radicalmente aos ensinamentos tradicionais, que invariavelmente sustentam a distinção básica entre o reino humano e o cosmos exterior, ressaltando explicitamente que a cosmologia se refere a este plano. A isso podemos acrescentar que a concepção tradicional do homem como um microcosmo não contradiz esta separação, antes a reafirma. Isto nos leva a um terceiro grupo, o das pessoas que parecem subscrever as doutrinas antigas ao pé da letra, sem contudo opor-se aos pontos de vista da ciência contemporânea, como se não houvesse qualquer conflito ou incompatibilidade aparente entre esses dois mundos. Falo, por exemplo, de indivíduos que consultam horóscopos alegremente e os interpretam em termos mais ou menos tradicionais, sem perceber a sua incompatibilidade com os moldes do universo de Einstein. Diversas quanto sejam essas mentalidades, todas compartilham uma deficiência comum: a gritante ausência de qualquer autoavaliação, de qualquer senso crítico que se tenha posto a analisar o Weltanschauung dominante. Este senso crítico que possa penetrar nas fundações da cosmovisão atual é hoje uma condição sine qua non para uma abordagem sensata da cosmologia. Não obstante nossa opinião sobre o passado, vivemos numa época dominada intelectualmente pela ciência que lhe é contemporânea. E esta ciência deve ser profundamente analisada e, de certo modo, transcendida, para que possamos acessar os tesouros de sabedoria que se possam encontrar no passado. Como na inteligente observação de Theodore Rousseau, a ciência é a nossa religião, porque quase nenhum de nós pode, com viva convicção, enxergar ao seu redor. Não importa o quanto louvemos a sabedoria antiga ou quantos horóscopos consultemos,
enquanto não enxergarmos ao redor da ciência ou quebrarmos as barreiras da crença cientificista, como diz o subtítulo de meu primeiro livro, permaneceremos intelectualmente modernos, profanos e verdadeiramente antitradicionais. Talvez seja essa a razão pela qual não há, em nosso tempo, santos e intelectuais, tipos como Santo Agostinho ou São Tomás de Aquino. Tem-se hoje a impressão de que a ausência de uma instrução universitária é quase um pré-requisito de santidade, o que é presságio sinistro do estado da teologia atual. Seja como for, o que desejo retirar é que a barreira da crendice cientificista pode ser rompida, donde se conclui que é intelectualmente possível que superemos os preconceitos da modernidade e da pós-modernidade e retornemos à companhia da fraternidade humana pré-moderna. Este processo não garante, é claro, um esclarecimento instantâneo. O que ganhamos com esse despertar intelectual é uma visão remota, ao menos, das verdades sagradas e mais elevadas, que é em si mesma um bem insubstituível e de valor incalculável e muito superior a qualquer sabedoria imaginada que acreditemos possuir. Pela graça de Deus percebemos a verdade, ainda que como por um espelho confusamente. É mesmo uma dádiva que nossa recepção da verdade não se condene numa proposição de tudo ou nada. Está implícita em tudo o que eu disse a premissa de que os princípios e os postulados da cosmologia tradicional não foram de fato desqualificados pelas descobertas positivas da ciência contemporânea. Para verificar esta alegação, precisamos empreender o esforço crítico que mencionei anteriormente e, mediante análise rigorosa, distinguir claramente fato científico de ficção científica. Mas esta é apenas metade do trabalho necessário. Precisamos igualmente interpretar o discurso da ciência contemporânea e extrair o sentido de suas descobertas positivas para que se evite o retorno a uma espécie de fantasia cientificista. Minha exposição, entretanto, parte do pressuposto de que os recursos da própria doutrina tradicional são indispensáveis a uma interpretação autêntica da ciência contemporânea. Numa monografia prévia chamada O Enigma Quântico, apliquei este método à física como tal, concluindo que o objeto genérico desta ciência, o universo físico propriamente dito, pode ser integrado nas cosmologias tradicionais como um plano subcorpóreo. Como esperado, essa abordagem esclareceu muitas questões e explicou noções que até então pareciam incongruentes ou mesmo paradoxais. Vimos que, por regra, as descobertas da física que nos parecem mais bizarras são aquelas que trazem consigo uma verdade metafísica primordial. Este é o caso, por exemplo, dos fatos relacionados à invariância, covariância de Lorentz, o fenômeno da chamada dilação temporal e da contração de Lorentz, que admite que uma interpretação metafísica, como teremos oportunidade de ver no capítulo 5 deste livro. Nada de verdadeiro é perdido numa ascensão de um ponto a um ponto de vista tradicional. De uma perspectiva mais elevada, enxergarmos mais, não menos. Os ensinamentos das escolas tradicionais, longe de serem desqualificados pelas descobertas da ciência contemporânea, são, na verdade, indispensáveis a uma compreensão adequada da própria ciência. Bem, creio que foi dito o suficiente para esclarecer o assunto do livro. O que ofereço não é um punhado de respostas a questões específicas, mas um conjunto de instrumentos genéricos necessários para lidar com aquilo que percebo como grande desafio intelectual de nosso tempo. Este livro exemplifica um método baseado nos ensinamentos tradicionais que retorna, enfim, Deo volente,
a sabedoria perene da humanidade. Não se trata de sugerir que a tarefa de interpretar a ciência deva se tornar num automatismo simplório, à medida em que se tome como ponto de partida a tradição. Este não é realmente o caso. O empreendimento que se nos apresenta traz os seus próprios desafios, seus próprios aspectos fascinantes, que se ampliam quando percebemos que as possibilidades que surgem no horizonte desta investigação são de fato ilimitadas. Tenho a expectativa de que os primeiros passos que tomei neste caminho encorajem outros a continuar essas investigações em diversas linhas. A necessidade comum dos frutos deste trabalho é enorme. Poder-se acrescentar ainda que a consequência deste método e de seu esclarecimento acerca do Estatuto da Ciência Moderna reduz a necessidade de mais investigações a seu respeito. Tornamo-nos então intelectualmente capazes de tratar de uma só coisa necessária, a ascensão espiritual propriamente dita. Uma questão permanece. Podemos ter a impressão, a partir do que foi dito, de que nos encontramos num ciclo vicioso. De uma parte, precisamos romper a barreira da crendice cientificista para que possamos acessar a sabedoria perene da humanidade. E de outra, necessitamos dos recursos dessa mesma sabedoria para romper a barreira. Esta redundância de fato se observa, como o próprio Cristo declarou: Ao que tem, se lhe dará. O que nos preserva do completo paradoxo é a ciência de que o conhecimento ou a compreensão da Sophia perennis se dá em graus ascendentes. Como eu disse antes, é auspicioso que a aquisição da sabedoria não seja uma proposição do tudo ou do nada. Este livro consiste, à exceção do capítulo 11, de artigos previamente publicados, escrito durante os últimos anos, da qual, segundo sua inspiração, por assim dizer. Não era minha intenção original que eles se encaixassem como capítulos de um livro. Eles, porém, prestam-se bem a isso, em virtude de constituírem cada qual um passo do caminho acima delineado. Esses passos não são necessariamente sucessivos, o que quer dizer que os capítulos se podem ler independentemente. Os dois primeiros, é necessário dizer, foram escritos para ocasiões especiais. O capítulo 1, especialmente, constitui uma versão ligeiramente abreviada de minha contribuição para o volume em homenagem a Syed Hossein Nassar, da Library of Living Philosophers. Também a resposta do professor Nassar ao artigo, em conformidade com o formato da série da LLP, foi acrescentada a este volume em um apêndice. Como o leitor deve esperar, esta constitui um comentário de valor inestimável, esclarecendo os pontos centrais daquele capítulo. Quanto ao capítulo 2, este provém de uma palestra proferida em duas ocasiões separadas em 1998. Primeiro, como uma palestra Templeton acerca do cristianismo e das ciências naturais, exposta ante uma plateia em Gonzaga University, e novamente proferida num simpósio de estudos tomistas da University of Notre Dame. Sou profundamente grato ao professor Nassar por sugerir a presente antologia e por oferecer-se através da Foundation of Traditional Studies para publicá-la. É também um prazer expressar meus agradecimentos a Catherine O'Brien, diretora executiva da Fundação, por sua ajuda generosa e qualificada na condução deste projeto até a sua conclusão. Resta-me apenas expressar meus votos de que este livro se prove útil a todos que buscam a verdade.
continua no próximo capítulo. Obrigado pela presença. Se você gostou, deixe o seu like. Para acessar este capítulo, a playlist deste livro estará disponível na página do canal. Até a próxima leitura. Valeu!